capítulo 6. Nós vamos meditar nesse capítulo hoje, amados, e vamos entender como é viver uma vida com Cristo. Capítulo 6, versículo 1 em diante, fala assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo Paulo, amados, está nos ensinando que de maneira nenhuma devemos pecar, porque a palavra também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é quando vivíamos na ignorância, quando vivíamos cegos espiritualmente. Mas se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. E se pecamos, amados, em nosso tempo de ignorância, o Senhor abunda a sua graça sobre nós. Mas, se pecarmos conscientemente, depois de sermos santificados ao Senhor, de vivermos uma vida separada, quando nós já fizemos um voto de compromisso ao nosso Deus e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos que viver uma vida diferente desse mundo de trevas. Então o apóstolo Paulo mesmo pergunta e ele mesmo responde: de maneira nenhuma, eu não posso pecar contra o Senhor, para que a graça dele continue na minha vida, continue abundando na minha vida, porque nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. Nós pecamos inconscientemente todos os dias e precisamos do seu favor. A sua graça é o seu favor sobre nós. Nós não merecíamos. A sua graça é o poder que ele nos dá para vencer todo o mal, pois o Senhor Jesus já disse que nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões, a cabeça de Satanás está debaixo dos teus pés, os teus problemas estão debaixo dos teus pés. A tua unção que você tem, que você recebeu do Senhor, depois que o Senhor entregou a sua vida por nós e ressuscitou por nós, o véu se rasgou, ele deu essa liberdade para que nós tivéssemos liberdade nele para pisarmos em serpente e escorpiões, escorpiões que nos trazem tristezas e angústias. Então, meus amados, não fique vivendo uma vida de angústia, de sofrimento, de solidão. Viva uma vida em Cristo Jesus. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E o apóstolo Paulo continua, amados, que assim como Cristo foi sepultado e morreu pelos nossos pecados, nós também temos uma nova vida com ele, morrendo em nossos pecados. O que a gente gostava de fazer que feria os princípios do Senhor, nós não fazemos mais, porque o nosso coração quer agradar o Pai Celestial. E agradar o Senhor é fazer a vontade dele, porque ele nos ama. E descobrimos que temos esse amor. E descobrimos que temos essa graça conosco. Viva com o Senhor, porque assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, nós morremos em Cristo pelos nossos pecados, e também como ele ressuscitou em glória, também ressuscitaremos com ele. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ó glória! Olha só que coisa mais linda e maravilhosa! Estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Somos do Senhor e ressuscitamos para ele, vivendo uma vida diferente, para entrarmos na glória celestial com ele. Amados, como vivemos nessa terra, devemos viver de uma forma diferente. Não precisamos viver como o sistema do mundo ensina, com malícias, com piadinhas, com palavras que não edificam. Comece a soltar palavras boas,
palavras são sementes, ela alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Então, quando você solta uma palavra, entra novamente nos ouvidos e volta para o ventre. Tome cuidado com o teu viver, com as tuas palavras, porque hoje você já vive com o Senhor, ressuscitado em Cristo Jesus, para uma nova vida que nunca mais termina. Então, essa nossa vida aqui nessa terra, ela é muito passageira. Você pode viver 70, 80, 100, até 120 anos, sendo farto de dias aqui. É pouco no que se refere à eternidade. A eternidade são anos e séculos e milênios e nunca termina. E é nessa eternidade que viveremos com o Senhor. Aleluia! Pois quem morreu foi justificado do pecado. E sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Oh, glória! Somos livres, escravos do pecado nunca mais. Somos livres porque somos justificados pelo Senhor, pois quem morreu foi justificado do pecado. Jesus Cristo morreu por nós e Ele é a nossa justiça. E é por Ele que somos justificados para a coroa de sua glória. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, assim como a morte também não tem mais domínio sobre nós. Pois entregamos nossa vida ao Senhor Jesus e Ele nos fez co-herdeiro com Ele. E a morte não tem mais domínio sobre nós, depois que Cristo pagou o preço e Ele morreu pelos pecados e Ele ressuscitou em glória. A morte não tem mais domínio sobre a vida dele e Ele nos dá essa mesma liberdade, meus amados. Jesus era homem, Jesus é Deus, mas Ele era homem. Na sua humanidade Ele sentiu todas as fraquezas e todas as debilidades que a gente sente. E amados, Jesus venceu. E Ele prometeu que se Ele venceu, nós venceríamos também. Essas aflições não devem interferir no nosso viver. Não devemos deixar chegar a tristeza, pois somos felizes e somos amados do nosso Deus. E isso faz toda a diferença, porque Ele morreu para o pecado uma vez para todas, mas vivendo, vive para Deus. Agora eu faço uma pergunta, amados. O Senhor Jesus morreu para o pecado, que eram os nossos pecados que Ele carregou na cruz, porque Ele não pecou. E Ele morreu, ressuscitou e hoje vive com Deus. E nós deveremos ser imitadores de Cristo. E se somos imitadores de Cristo, devemos viver com Deus. E como está o teu relacionamento íntimo com teu Deus? Você tem falado do Senhor, pregado a sua palavra, lido a palavra do Senhor, falado com Deus, tendo intimidade com o Pai, pedindo a direção para o Senhor? As lutas e as dificuldades da nossa vida, às vezes nós achamos que estamos separados, não somos mais merecedores, mas o Senhor te diz, amados, que Ele te ama. E Ele já sabe que nós não somos merecedores, pois é através de Cristo Jesus, como diz bem claramente nessa passagem, é em Cristo Jesus é que nós somos merecedores. E quando o Senhor Deus nos vê, depois que a gente entregou a vida para o Senhor, Ele nos vê como vê a Cristo. Ele vê Cristo em nós. E a nossa responsabilidade de viver agradando ao Pai, não sendo um fardo, mas por amor, a gente agrada ao Pai Celestial. Ele quer que você agrade Ele e Ele quer te abençoar. Mas existe uma atmosfera espiritual. Existem demônios que ficam agindo para que a nossa vitória não chegue, para que nós tropeçamos, ficam nos julgando. Satanás é enganador, ele joga culpas dentro do ser humano
E o ser humano acata aquilo ali como se fosse uma verdade, e não é uma verdade, é uma mentira. Por isso que ele é o pai da mentira, enganador, filho das trevas, que quer nos levar para o lugar onde não foi feito para nós, mas sim para ele e os seus anjos. Satanás é que tem que ficar no inferno junto com seus anjos. Nós não. Nós vivemos com Deus. E quando vivemos com o Senhor, somos parecidos com Cristo. E somos livres do pecado, aleluia. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Oh, aleluia, glorifique ao Senhor, meu amado. Se você ainda não experimentou viver essa vida com Cristo, eu te convido hoje, nesse momento, entregue o coração para o Senhor. Após essa mensagem, estarei orando com você. E com certeza o Senhor vai fazer morada no teu coração. Ele está batendo na tua porta, basta você abrir. Ouça a voz do Espírito do Senhor que está aí em você. Porque o Senhor entregou esse fôlego de vida lá no princípio em Adão, para que nós tenhamos vida com Ele. E Ele quer te trazer a origem de todas as coisas. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Os desejos, meus amados, eles nos enganam. O desejo carnal, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. E é por isso que nós estamos em constante batalha contra a nossa carne. A nossa carne quer que a gente se ira, que a gente peque, que a gente crie raiva, que a gente julgue o próximo, que a gente não dê bons frutos. Mas o Senhor quer que você ouça a voz do Espírito. Mas a voz do Espírito ela é muito rápida, ela é muito suave, amados. Ela não é insistente a ponto de te incomodar. Ela é branda e suave, porque ela é uma voz de amor. Ouça a voz do Espírito dentro de ti. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Vocês são instrumentos de justiça do teu Deus. O Senhor Jesus é a força da nossa justiça que nos justificou e nos fez justiça com Ele. Olha só o amor do Pai Celestial, o amor de Jesus sobre nós. Não ofereçam seus corpos à imoralidade sexual, amados, à lascívia e à luxúria. Esse é o mal dos nossos séculos hoje. E no tempo dos romanos não eram diferentes. Eles também se sacrificavam, faziam orgias e toda a prática do mal. Mas o Senhor quer te libertar disso e fazer de você uma nova criatura, colocando a sua mente, a mente de Cristo em você. Oh, aleluia, o Senhor é maravilhoso, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, glorifique ao Senhor, porque isso é maravilhoso. Não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas debaixo da graça do Senhor Jesus. Ore comigo nesse momento, e se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, entregue a Ele o seu coração e o seu viver. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós viemos a Ti, Senhor, entregar o nosso coração e o nosso viver a Ti, para que nós, Senhor, não vivamos mais como vive o homem natural, mas que nós vivamos uma vida reta, uma vida santa, uma vida em conformidade ao Teu Espírito. Fala conosco, Pai, todos os dias entregamos o nosso coração a Ti, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que essa palavra fique no teu coração. Amo vocês em Cristo. Um grande beijo e até breve. Tchau.